gente vai visitar aí, ó, o Memorial da Epopeia do Descobrimento. Aqui uma imagem, né? Pedro Álvares Cabral foi o homem que, segundo a história, né, que com Santa Maria, Pinto e Nina, essas três naus, descobriu o Brasil, descobrimento do Brasil, mais importante que a conquista do espaço. Memorial da Epopeia do Descobrimento. Vamos lá, galera. Bem, para a gente entrar aqui, entra de grupo em grupo, espera-se o guia. Vocês são da onde? Goiânia. Goiânia? Goiânia. Pô, valeu, prazer. E aí, primeira vez em Porto Seguro ou não? Na segunda. Segunda, é muito bom, né? Bom, ótimo. Povo muito Você é da onde? Sou do Rio. Rio? O povo aqui é muito receptivo, né? Muito. Bem, no Brasil todo, né, irmão? É verdade. Bem, a história do memorial começa pela preservação ao meio ambiente e o meio ambiente, e nós vemos aqui o dedezeiro. Ela não é uma espécie nativa, mas vem da África, mas foi muito bem empregada aqui no nosso litoral. Do dedezeiro, ele tem um fruto que é o dendê, e desse fruto é extraído o azeite de dendê, que é muito utilizado na culinária baiana. E aqui, caso vocês não conheçam, em formato de Y, nós temos o pau-brasil. Olha que legal. O pau-brasil só tem espinhos quando novo, ele vai crescendo, os espinhos vão caindo com o tempo, essa árvore está super nova. E a principal atividade do pau-brasil, lembrando, era a coloração de tecidos, já que dentro ele tem uma tintura avermelhada. Aqui nós temos um mundo fechado, uma ideia de mapa mundo diferente do nosso. Os portugueses não conheciam as Américas, não conheciam direito as Índias, então o mundo deles resumia-se em Europa e África. Só que um detalhe é que a Europa está embaixo da África. O mapa está de cabeça para baixo. Vemos aqui também a bota da Itália, que se encontra de cabeça para baixo. O mapa era colocado assim para confundir a cabeça das pessoas, da população em geral, para que elas não saíssem aos mares sem o conhecimento do rei. Isso é uma estratégia de domínio da população. O infante Dom Henrique, novamente, o fundador da escola de Sagres e seus seguidores. O Gil Eanes cruzou o que eles chamavam de Cabo Bojador e provou que os monstros marinhos não existiam, porque ele voltou vivo e não encontrou nenhum. O Bartolomeu Dias cruzou no sul da África ao Cabo das Tormentas e abriu o caminho marítimo para as Índias, isso em 1488. 10 anos depois, o Vasco da Gama seguiu a rota que ele deixou e chegou às Índias pela primeira vez, em 1498. Aqui nós temos o Duarte Pacheco, navegador português que teria chegado nas terras do Brasil 2 anos antes da chegada oficial de Pedro Álvares Cabral. Esse Duarte Pacheco teria chegado com apenas uma embarcação nas proximidades de Pará e Maranhão, região que pelo Tratado de Tordesilhas pertenceria oficialmente à Espanha. Porém, ele era navegador português e não poderia ser considerado descobridor oficial em terras espanholas. Daí, ele sabendo da essência das terras, quando voltou a Portugal, enviou uma carta com 200 páginas ao rei Dom Manuel, dando conta da viagem e da existência das terras. O rei, sabendo disso, organizou a expedição que trouxe Cabral 2 anos depois aqui. Então, aquela história de que Cabral saiu de Portugal rumo às Índias e o vento empurrou ele para cá por acaso, não é verdade, porque ele já sabia da essência das terras. E aqui nós temos ele, Pedro Álvares Cabral. Em volta do Cabral, brasões dos nobres da época. Em cima temos o brasão de Portugal, sustentado por 2 anjos, que mostra a religiosidade. E ao lado o brasão da família de Cabral. Eles eram criadores de cabras na cidade de Belmonte, em Portugal. Daí supõe-se que o sobrenome Cabral vem das cabras que eles criaram. Aqui nós temos uma réplica do mapa de Cantino. Esse mapa é de 1502 e é o primeiro mapa da história que desenha o Brasil. Eles conheciam do norte e do nordeste até mais ou menos Santos. E olhando o mapa fica uma pergunta. Mesmo sabendo que os portugueses eram bons em navegação e cartografia, será que 2 anos seria tempo suficiente para desenhar toda a costa ou a costa brasileira de era velha conhecida dos portugueses? Está aí uma pergunta retórica. Esse mapa ele foi roubado de Portugal e só foi encontrado quase 2 séculos depois, decorando as paredes de uma salsicharia na Itália. Daí os portugueses pegaram de volta e hoje ele está em segurança em Portugal. Bem, aqui nós temos a oca indígena. Essa oca está em tamanho original. Porém, quando eu falo tamanho original, era o tamanho normal de uma oca da tribo Tupi-Guarani, que era a tribo que habitava a região aqui quando o Cabral chegou. As ocas dos Tupi-Guaranis eram estrutura simples, madeira revertida por palha. Aqui nós temos vários objetos originais que não são apenas da tribo Tupi-Guarani, mas são de várias tribos brasileiras. Isso aqui começa pela parte das cestarias,
Essa vestimenta completa eles usavam para fazer seus rituais noturnos. Mais ao meio nós temos instrumentos de caça, pesca e guerra, arcos e flechas, lanças, machado de pedra. Temos também os instrumentos que compõem a parte sonora, apitos, buzinas, chocalhos e mais objetos voltados ao lado religioso. E do outro lado temos vários quadros que falam um pouco da cultura indígena como geral. Na época não havia essa quantidade de objetos aqui, então sobrava mais espaço para que eles pudessem dormir. E na tribo Tupi-Guarani, na hora de dormir, tinha uma pequena divisão. Os casados dormiam em redes, os filhos solteiros dormiam em esteiras no chão. E para finalizar, temos aqui a imagem da primeira missa, que foi rezada pelo Frei Henrique de Coimbra em coroa vermelha. Na coroa vermelha se encontra a cruz que marcava a posse da terra. E aqui mostra, de um lado os portugueses ouviam com devoção, do outro os índios não entenderam nada do que estava acontecendo, mas sentaram para observar o ato que era inédito para eles. Vamos entrar agora. Esta nau reproduz a característica da época, portanto, atenção para os avisos de advertência. Bem, então aqui nós temos o porão da embarcação. O porão, por assim dizer, era o centro, porque realmente aqui vinha tudo. Nós temos essas pedras aqui ao chão, e as pedras faziam lastro, mantinham o peso do equilíbrio, para dar equilíbrio. Outra forma de equilíbrio é que tudo que temos de um lado tinha-se também do outro. Aí isso aqui fazia com que sobrasse um espaço no meio de 1,5 m por 32 metros para 150 pessoas dormirem. Era impossível 150 pessoas dormirem aqui ao mesmo tempo, então eles revezavam-se em grupos de 4 em 4 horas. Nos sacos aqui eles traziam farinha e biscoito, nos tonéis traziam líquidos, que eram água, vinho, azeite, peixe conserva e mais a pólvora. E nos caixotes, animais como cabras, ovelhas e galinhas, que eram cozidos lá em cima por essas panelas que aqui nós temos. Não cozinhavam nada aqui embaixo porque aqui tinha pólvora. Na época não havia nem essas portas nem as escadas. Eles subiam e desciam por aqui, um alçapão, através de cordas. Cabral ele saiu da Torre de Belém com 13 embarcações. Retornou com 5. 8 afundaram. E de 1.500 homens só sobreviveram 500. Como aqui eles não traziam nem frutas nem verduras, as gengivas inchavam, os dentes caíam, os homens não podiam se alimentar e morriam de inanição. Vamos fazer a parte superior. Estamos aqui na embarcação. Essa embarcação não é uma caravela, é uma nau capitânia. Essa nau tem 32 metros, caravelas tinham de 24 a 26, sendo, portanto, menores. Aqui nós temos o banheiro da embarcação. Eles não tinham banheiro no pleno sentido da palavra. Então, para fazer necessidades, eles sentavam aqui, seguravam nas cordas e despojavam diretamente ao mar. Os corajosos faziam aqui. Os medrosos faziam no chão e empurravam com o pé ou com balde d'água pelas aberturas que nós temos. E na hora de se limpar, usavam pontas de uma corda desfiada. Eles faziam as necessidades aqui e usavam essas cordas para se limpar. Só que era uma corda para cerca de 150 pessoas usarem. Então um se limpava, jogava ao mar para que fosse lavando e vinha o outro. Só que se o próximo a usar não puder esperar a corda se limpar, ele teria que usar a corda suja assim mesmo. Só um detalhe eu gosto de lembrar, essa corda aqui nunca foi usada, ela está totalmente limpa. Quem quiser ser o primeiro, ela está aqui à disposição. Em cima nós temos o quarto do Cabral. Só Cabral tinha quarto por ser o capitão, ele também tinha sua própria corda. Bem, a explicação acabou por aqui, vocês podem ficar à vontade para fotografar e conhecer mais a embarcação. A saída é por ali e muito obrigado pela visitação. Bem, visitem Porto Seguro. Porto Seguro, na verdade, não é só praia, como muita gente pensa. Porto Seguro também tem muita cultura. Visite o Memorial do Descobrimento, que você não vai se arrepender desse passeio. Você não me diz nada.